para vocês o trabalho do projeto integrador em licenciatura da Univesp do Polo de Santa Bárbara do Oeste. Devido à pandemia da Covid-19, nós não tivemos a oportunidade de ir a campo e observar uma escola e traçar um perfil dela para montar um plano de aula que fosse adequado para aqueles alunos, que fosse adequado para aquele ambiente escolar. Porém, no nosso grupo tem um professor de ensino médio, o Márcio, e ele nos ajudou muito a ter uma visão de como é uma sala de aula e que tipo de plano nós poderíamos montar que fosse viável e fosse possível de ser, num futuro, aplicado para esses alunos. Também não conseguimos nos reunir pessoalmente, o grupo, para montar esse trabalho. Por isso nós fizemos tudo via tecnologia. Fizemos um grupo no WhatsApp em que constantemente mandávamos referências, ideias de título, partes do trabalho para serem lidas e discutidas com o grupo. E reuniões via Hogwarts, que é um aplicativo do Google, para a gente decidir as partes mais importantes do trabalho. Também fizemos reunião com o professor Roberto, cada 15 dias, em que nos orientava em como fazer, como proceder nesse momento em que estamos vivendo hoje. O tema do nosso trabalho é sobre lixo eletrônico, uma responsabilidade compartilhada. Em discussões com o grupo, nós percebemos que o uso da tecnologia tem sido crescente entre as crianças e os jovens, mas a maioria das pessoas não sabem como descartar esses itens quando eles se tornam obsoletos de forma correta. O Brasil é o 7º do mundo em descartes inadequados desses lixos eletrônicos. E aí surgiu uma problemática. Como resolver esse problema? O que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas? Então veio a ideia de montar um plano de aula para escolas, com alunos de 5º ano do ensino fundamental, problematizando isso e pedindo uma reflexão por parte deles dessa conscientização. Bom, o objetivo do nosso trabalho era fazer então com que os alunos de 5º ano, em 2 aulas, reflitam criticamente sobre o uso e o descarte do lixo eletrônico. Então, não era possível a gente pensar num plano de aula que o professor fosse detentor do conhecimento e o aluno apenas escutasse, porque isso não traz uma reflexão, Então, nós buscamos na literatura uma metodologia que fosse adequada para que o aluno refletisse de fato e transformasse a si mesmo, para que pudesse sair dessa sala de aula com essa consciência de que é necessário ter um descarte adequado para o lixo eletrônico. Dessa forma, nós encontramos a metodologia ativa, em que John Dewey ele é muito citado porque ele acredita que o aluno ele aprende fazendo. Então, nosso plano de aula ele está voltado exatamente nisso, em que o aluno ele é o pesquisador, ele é o protagonista do seu conhecimento, ele é capaz de elaborar problemas, de resolver esses problemas, de pensar numa solução, trazer essa reflexão para o aluno de forma ativa. Então, eles vão atuar, eles vão ser os protagonistas e eles vão trazer o conhecimento. O professor vai ser aquele em que coordena tudo aquilo, em que traz as possibilidades de reflexão e ele vai estar ali para auxiliar quando ele for chamado, quando for necessário. Então, ele é apenas um mediador nesse tipo de aprendizagem. Dentro desse trabalho, os alunos vão se formar em grupos de 3 a 4 pessoas, dá mais ou menos 4 a 5 grupos, dependendo da sala de aula. Para essa aula, nós adotamos então um modelo de rotação por estação, em que cada grupo terá a oportunidade de conhecer diversas formas de aprender, pensando, na verdade, nas diversidades que há em sala de aula, porque cada aluno ele aprende de um jeito. Alguns eles são mais audiovisuais, outros eles são mais textuais, outros eles aprendem mais por ouvir. Então nós preparamos um modelo em que ele consiga captar todos esses tipos de aprendizagem. O que são as rotações por estação? Nós iremos montar na sala mesas
em que terão vários tipos de materiais para que os alunos possam refletir sobre o lixo eletrônico. Então, na primeira estação, nós teremos um notebook com acesso à internet e folha sulfite para que eles possam anotar as pesquisas que eles irão fazer. Na outra estação, os alunos serão convidados a manusear os tipos diferentes de lixo eletrônico, como pilhas, baterias, componentes de computadores, coisas que encontramos na nossa casa e muitas vezes no dia a dia de qualquer ambiente em que a gente está. Na terceira estação, nós vamos disponibilizar para os alunos um vídeo que fala sobre essa reciclagem de lixo eletrônico. A quarta estação, ela está com uma mesa com cartazes, imagens de lixo eletrônicos, qualquer tipo de material que eles possam utilizar para fazer um cartaz de conscientização sobre o lixo eletrônico. E na quinta estação nós teremos algumas charges, para refletir sobre o impacto do lixo eletrônico quando ele é descartado de forma incorreta. Cada grupo, então, terá cerca de 10 minutos em cada estação para observar, fazer anotações, fazer reflexões e discutir. Na segunda aula, então, nós daremos a oportunidade desses alunos apresentarem as suas reflexões sobre o assunto. Então, cada grupo terá 5 minutinhos para apresentar aquilo que foi mais importante para eles, o que compreenderam, como agir depois desse tipo de conhecimento. Então, é uma apresentação rápida para aqueles alunos que se sentirem à vontade também para apresentá-lo. Isso tudo é na intenção de equacionar esse tipo de aprendizagem e oportunizar a todos nas diversas formas de aprender, para que eles possam então compreender e sair com o objetivo que propomos para a aula em mente, que é essa conscientização do descarte do lixo eletrônico. Para a avaliação, então, pensamos num processo mais formativo para o aluno. Então, o professor ele vai percorrer a sala de aula nas estações junto com o aluno. Com ele vai ter uma ficha com alguns critérios para serem avaliados. Então, na parte individual, vamos ter como critério mais ou menos o comportamento desse aluno em grupo, a compreensão para se fazer a atividade e a participação dele na conclusão desse trabalho. Já na avaliação grupal, nós iremos perceber qual foi a participação, a organização e a conclusão desse trabalho em grupo. Então, serão utilizados um critério de 0 a 5 pontos para cada item de avaliação. E com isso, perfazendo a média final do aluno. Lembrando que nós não pretendemos usar essa avaliação como forma de classificação desse aluno, mas como um processo de formação mesmo, dele compreender quais são as suas necessidades, o seu entendimento sobre o assunto. É uma autorreflexão tanto para o aluno quanto para o professor, diagnosticar os métodos, se foi bem utilizado, se não foi, se com isso realmente o aluno conseguiu ser ator do seu conhecimento. Então, é uma avaliação tanto para o aluno quanto para o professor. A intenção não é classificar, rotular ou apenas pontuar, mas trazer essa reflexão da própria atuação do aluno em sala de aula e do professor quanto mediador. Em nome do grupo, eu quero agradecer por essa pesquisa, porque nos fez perceber como é fazer um plano de aula e pensar nesse aluno para isso. Então, muito obrigada.